No livro do profeta Naum, pouquíssimas pessoas leem, né, esses profetas chamados profetas menores por causa do tamanho dos livros. Ele tem 3 capítulos, mas no capítulo 1, no verso 7, diz assim: o Senhor é bom. Há uma afirmação aqui: o Senhor é bom. Aí existe uma outra afirmação: é forte refúgio quando vem a aflição. Então o Senhor é um forte refúgio quando chega a aflição. Mas espera aí, alguém nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Quem foi que nos alertou? Jesus. Antes de Jesus ter falado que nós teríamos, aqui o Senhor diz na palavra dele que ele é um forte refúgio na aflição. E ele faz uma outra afirmação, a terceira afirmação diz assim: o Senhor está perto dos que nele confiam. Então o Senhor está perto daqueles que confiam nele, o Senhor é bom e o Senhor é um refúgio na hora da aflição. O título da nossa meditação é: a confiança em Deus se mostra nas adversidades. É muito fácil dizer que eu confio em Deus quando tudo está indo muito bem. Não foi esse o argumento que o próprio diabo usou para Deus acerca de Jó? Mas ele está tudo bem na vida, ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele tem servos, ele tem boa saúde, ele tem uma família muito amável, ele tem tudo. O Senhor o cercou de coisas boas. É óbvio que ele te ama, é claro que ele confia no Senhor. E aí, Deus permite que o diabo toque na família, toque nas suas finanças, toque em tudo, toque na sua saúde, para mostrar que Jó amava Deus acima das coisas. Então nós também temos que demonstrar a nossa confiança no Senhor no tempo das adversidades. É ali que nós mostramos quem nós somos também, porque olhando até na própria pessoa de Jó, ele se mostrou um homem íntegro, mesmo durante as aflições, mesmo durante a tribulação que ele passou. Agora eu faço uma pergunta: como você reage diante das circunstâncias contrárias? Qual é a sua reação, ou quais são as suas reações? Como que você reage quando tudo está contrário? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias de dor, dias de perdas, de lutas, dias de enfermidades aqui no Arraial, Porto Seguro, no Brasil inteiro, muitas viroses, tudo. Então são dias de dor, dias de adversidade das quais nós estamos passando. Como você reage diante das adversidades ou quando as circunstâncias são contrárias? Eu quero trazer alguns perfis aqui de pessoas, de como elas reagem na adversidade. Primeiro perfil de pessoa que eu quero falar, que reage nas circunstâncias contrárias, são aqueles que não são alicerçados na fé. Aqui em Mateus capítulo 13, eu vou ler os versos 5 e 6, que é a parábola que Jesus conta, e os versos 20 e 21, que é a explicação da parábola. Jesus disse assim: outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol, e não secaram porque não tinham raízes profundas. Na parábola do semeador, Jesus diz que uma parte da semente caiu em solo cheio de pedras, tinha um pouquinho de terra, e ali aquela semente, ela germinou, mas logo ela murchou e secou por não ter raízes profundas. Quando os discípulos pediram a explicação da parábola, Jesus explicou da seguinte forma, ele falou: são um tipo de pessoas, é um perfil de pessoas
que recebem a palavra. Veja o que ele explicou aqui. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem. Poxa, Jesus é bom, eu quero ser crente, eu quero seguir Jesus, né? Ficam felizes. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Jesus está dizendo aqui que quem recebe a palavra, mas não a recebe como deve ser recebida, de todos os dias você alimentar essa palavra, você se aprofundar no conhecimento, na leitura, na meditação. Na oração que eu fiz, eu citei Josué capítulo 1, versículo 8, que ele disse: medita nessa palavra dia e noite, para que seja bem sucedido onde quer que andar. Então é a reflexão, é a prática da palavra que nos faz alicerçados nela. Por isso que Jesus, ao concluir o sermão da montanha, ele diz: eu comparo, a quem eu vou comparar? Ele diz: quem pratica e quem não pratica. Ele diz que aquele que pratica é semelhante a um homem que cava profundo alicerce para fazer a sua casa. Aí quando vem as tempestades, vem as circunstâncias contrárias, vem as intempéries, vem os rios que transbordam, aquela casa ela permanece firme porque ela está alicerçada na rocha. Mas quem não pratica é exatamente esse aqui, aquele que não tem o alicerce na palavra. Quando chega o vendaval, quando chega a circunstância contrária, ele desaba, é grande a ruína. Então Jesus disse que aqueles que não são alicerçados na palavra, o perfil da primeira pessoa que eu quero citar aqui, é aquele que não é alicerçado, ele abandona a fé, porque Jesus deixou bem claro aqui dizendo: assim que enfrentam problemas, ou são perseguidos por causa da mensagem, por causa da palavra, eles abandonam a fé. É um tipo de reação diante das circunstâncias contrárias, diante das aflições. O outro perfil de pessoas, e eu fiz primeiro uma pergunta: como você reage, né? Então, aonde você vai se encaixar, se enquadrar aqui? O outro perfil é a pessoa negativa, ela murmura. Quem é negativo, aquele que só olha as coisas ruins, aqueles que não conseguem olhar o lado bom, mesmo quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo tem pessoas sabendo esse versículo de cor salteado, eles são negativos e eles se tornam murmurentos. Aconteceu lá no Egito, mostra o texto lá que Deus enviou aquelas pragas, a partir da quarta protegeu o seu povo. Depois, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram sãos e salvos, né, terra seca ali no fundo do mar, com paredões de água ao seu lado, viram o exército ser morto porque as águas cobriram. Aí acontece algo interessante, eles começam a louvar, engrandecer o Senhor, só que no dia seguinte, quando eles prosseguem a caminhar, um dia depois do milagre, um dia depois deste grande milagre, eles se deparam no deserto, encontraram uma lagoa, só que a água era imprópria para o consumo, era água amarga. Veja como o povo falou aqui: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Eles não olharam para Deus, para que fez aqui tantos milagres, dissesse: Deus pode fazer um milagre e tornar essas águas próprias para o consumo, mas eles murmuraram. A primeira reação deles é a murmuração. Então tem muitos cristãos que são murmurentos também. Vem a adversidade, eles começam a amaldiçoar, eles dizem que onde está Deus nessa adversidade, não sei o que, e começa a murmurar, reclamar. Qual o seu perfil? Existe um outro perfil, o perfil do medroso.
O medroso, ele foge na hora da adversidade. Eu gosto de um texto, eu já citei várias vezes aqui, de um guerreiro que é um dos heróis do rei Davi, dos 3 principais heróis valentes de Davi, chamado ali um herói em Israel, chamado Samá. Diz o texto aqui que havia um batalhão de soldados de Israel em uma determinada localidade. Quando eles viram um exército muito grande do inimigo, eles bateram em retirada, porque ficaram com medo. Mas ficou só um guerreiro, esse Samá. Diz que ele tomou posição, ele confiou em Deus, e ele lutou e venceu todos aqueles soldados do exército, que era infinitamente maior do que o batalhão que ele tinha, um homem sozinho. Então o medroso, ele foge na hora da batalha. O medroso, ele não fica. Na hora da adversidade, ele foge das circunstâncias, ele não quer enfrentar os problemas, ele não aceita os problemas, ele diz, se tem um problema aqui, eu vou mudar para lá. Só que os problemas, eles vêm para nós aprendermos a lidar com eles, para superá-los, para vencermos e nos tornarmos guerreiros mais fortes. É por isso que vem as adversidades. Então, esse terceiro perfil aqui são os medrosos. O medroso foge. O quarto que eu quero citar é que o mal, quem é uma pessoa má, ela mostra a sua maldade. Aqui é algo que eu quero frisar aqui, sobre a maldade humana, diante do sofrimento, diante de toda a pandemia, diante de todas as adversidades que a humanidade está sofrendo hoje, está passando, nós temos visto que quem é mau, ele se mostra mal para oprimir as pessoas. O que tem de gente se dando bem em cima do infortúnio dos outros, diante das adversidades dos outros, o que tem político roubando de rodo o dinheiro e as pessoas estão morrendo, então são assassinos porque estão matando, estão roubando, porque na adversidade, ainda que aquela mesma pessoa não esteja passando de adversidade, o outro está, e ele se aproveita daquela situação. E existe a outra personalidade, que é aquele que confia realmente no Senhor. Quem confia no Senhor, ele tem motivos para confiar no Senhor de todo o seu coração. Eu quero dar 5 motivos aqui para que nós possamos confiar em Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Primeiro, Deus tem todo o poder. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura os enfermos, aquele que faz milagres, aquele que multiplica os pães, aquele que atende, que socorre. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele que fez Sara dar à luz aos 90 anos de idade. Ele que alimentou o povo no deserto. Quando o povo pediu carne, ele mandou codornas para que lá no deserto, para que o povo se alimentasse durante um mês inteiro, até se fartar de tanto comer carne. O Todo-Poderoso está do seu lado. Ele disse, eu sou o que sou, ou seja, aquele que subsiste por si mesmo. O Todo-Poderoso já é o primeiro motivo para nós confiarmos nele, porque ele é todo-poderoso. Segundo, Deus prometeu que nunca nos abandonaria. O que Jesus disse lá no final da grande comissão, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco até o fim desta era. E quando o fim dessa era, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Então ele prometeu estar conosco. Eu gosto de frisar aqui, de bater, ainda que seja repetitivo. Deus não diz, Jesus lhe disse, eis que vocês me sentirão todos os dias da vida. Ele não prometeu isso. Nós não vivemos de sentimentos, nós vivemos
daquilo que está escrito na palavra. Eu não preciso sentir Jesus na minha vida para saber que Ele está do meu lado. Eu preciso saber e confiar que Ele está comigo e Ele jamais me abandona. E essa é a promessa dele. Terceira razão porque nós podemos confiar dele: Deus cuida de cada um. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vanessa, sabe o que é lançar? É isso aqui, ó. Fica em pé, filha. Eu lancei essa chave para Vanessa, significa que eu me desprendi, eu não fui carregando para entregar na mão dela. Então, para Deus é dessa forma: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. Quarto motivo, quarta razão para nós confiarmos no Senhor: Deus nos protege. Aqui no Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então quem nos protege? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus é quem nos protege. Quantas vezes você já esqueceu a chave pelo lado de fora da porta da sua casa, do portão da casa? Eu já esqueci várias vezes, não foi, irmão? Nunca ninguém entrou. Deus protege. É claro que eu não vou deixar lá de propósito, que daí eu estou tentando Deus. É Deus quem nos protege. E o quinto motivo para nós encerrarmos essa reflexão é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Fidelidade é o caráter, é um atributo de Deus. Então a fidelidade dEle é quem nos protege. A fidelidade dEle nos dá essa garantia. Porque você, ia usar um exemplo, fugiu aqui, mas a fidelidade de Deus é um outro motivo para que nós possamos descansar nele todos os dias da nossa vida. E poderíamos acrescentar muitos e muitos outros motivos. E a necessidade de confiar. Ele é digno de toda a confiança. Você tem dúvida sobre isso? Eu creio que não. Então, entregue-se de todo o seu coração, porque o Senhor é bom, é um forte refúgio quando vem a aflição, e está perto daqueles que confiam nele. Vamos nos colocar em pé? Quais as áreas da sua vida que você tem tido dificuldade de confiar no Senhor? Tem alguns que é na área sentimental, outras é na área profissional, ou qualquer outro motivo. Ele é digno de toda confiança. Seja alicerçado na palavra, não seja negativo, murmurador, não seja medroso. Confie inteiramente no Senhor. Eu dei no mínimo 5 motivos aqui para nós confiarmos nele: sua fidelidade, sua bondade, ele é todo poderoso, ele prometeu nunca abandonar, ele prometeu sempre estar conosco, ele prometeu, e ele é digno de toda confiança. Coloque diante dele, porque a confiança nele se mostra nas adversidades. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer